Assim é a palavra do Senhor. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém? Que amém fraco é esse? Diga amém. Aquele amém para acordar. Até o povo que está em casa. Diga amém de novo. Oh, glória. Meus irmãos, como todos nós já sabemos, né, nós já expomos essa carta aqui nas quartas-feiras, nós sabemos que essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é um documento importantíssimo, pois ele se trata do último documento canônico que Paulo escreveu, que está registrado, né? Nós sabemos que ele pode ter escrito outras cartas, mas esse foi o último registro que foi para a Bíblia, ou seja, o último registro canônico que foi parar nas Escrituras, né, por soberania do Senhor. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo se despedindo, ele sabia que estava para morrer. Lá no capítulo 4 ele vai se despedir, né, de Timóteo. Ele vai dizer que ele está pronto para ser entregue por libação. Ele vai dizer que já está preparado. E aí nós sabemos que tem uma preocupação na mente de Paulo: passar o bastão para Timóteo, e também que o evangelho não deixe de ser pregado, que as escrituras de forma leal não deixem de ser pregadas, que as verdades de Cristo não deixem de ser pregadas. Então olha só a mente do apóstolo. Ele estava para morrer, ele sabia disso, o seu martírio estava se aproximando, e a preocupação principal do coração dele era transmitir a Timóteo a sua responsabilidade de continuar pregando o evangelho, e esse evangelho fosse se transmitido a outros. Então o capítulo 1 dessa carta, Paulo ele vai usar o capítulo 1 inteiro para fazer um apelo a Timóteo. E ele vai trazer algumas lembranças a Timóteo. Ele vai falar do histórico familiar de Timóteo. Ele vai dizer: olha, Timóteo, você foi guardado, você nasceu num berço cristão, você foi educado pela sua avó, pela sua mãe, você tem um nascimento cristão de berço, você foi educado na sã doutrina, nas santas escrituras, você recebeu imposição de mãos para o ministério, você foi abençoado para o exercício do ministério. Então, nós encontramos aqui o apóstolo preocupado com isso, e ele diz: não se envergonhe do Senhor nem de mim. Você tem uma história, você nasceu num berço, se fosse para usarmos a linguagem de hoje, num berço evangélico. Você nasceu num berço evangélico. Não se envergonhe do Senhor, não se envergonhe de mim. E eu acho bem interessante lá no verso 13 do capítulo 1, versos 13 e 14, quando o apóstolo diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, meus irmãos, nós temos que entender o texto que nós vamos refletir hoje como um apelo final, né? A carta final, o desejo final de alguém que não pensava em outra coisa senão fazer a vontade de Deus. Essa era a grande vontade do apóstolo Paulo, fazer a vontade de Deus. E tem algumas coisas muito interessantes na vida de Timóteo que a gente pode aplicar à nossa vida. Por exemplo,
notamos na primeira, na segunda carta, inclusive em outras menções que Paulo faz nas Escrituras a Timóteo, nós encontramos Paulo animando Timóteo. A mensagem chega a ser repetitiva, a mensagem chega a ser exaustiva, porque nós encontramos nesse anseio de Paulo, nesse desejo de Paulo em passar essa mensagem a Timóteo, nós encontramos uma característica da fragilidade daquele homem. Timóteo era um homem frágil, meus irmãos, na fé. Ele estava ali aprendendo com Paulo, ele era seu discípulo, ele era seu filho na fé. Paulo conhecia muito bem e Paulo sabia que Timóteo tinha fragilidades. Timóteo era um homem que tinha uma tendência muito grande a desistir. Ele fraquejava na fé. Timóteo não era firme, Timóteo era oscilante. Uma hora Timóteo estava animado, outra hora Timóteo estava desanimado. Uma hora ele estava firme na fé, outra hora ele não estava firme na fé, né? Ou seja, tinha dias que ele era super crente, mas tinha dias que ele era frágil, ele tinha fé fraca muitas vezes. E nós encontramos nas falas do apóstolo essa característica marcante do seu aprendiz Timóteo. E a fragilidade de Timóteo, meus irmãos, é com pesar que a gente tem que admitir isso. Nós não encontramos hoje um Timóteo, nem 2 Timóteos, nem 3 Timóteos. Parece que a nossa geração inteira é de Timóteos. Parece que é muito marcante na nossa geração essa fragilidade, esses altos e baixos. Se você for fazer uma análise da sua vida, você vai descobrir que há 5 anos atrás, as coisas que angustiavam você são praticamente as mesmas que angustiam você hoje. Os pecados que você tinha há 5 anos atrás, a maioria de nós não conseguiu vencer. A maioria de nós ainda está lá atrás, batalhando por uma coisa que não foi vencida ainda. Nos desanimamos por esse motivo, continuamos caindo na mesma área, continuamos falhando na mesma coisa, e a pregação parece que precisa vir de novo e de novo e de novo, para nos fazer confiar novamente. Perdemos a confiança, porque de tanto cair no mesmo lugar, de tanto cair no mesmo buraco, a pessoa se vê desanimada, se vê triste. Então eu entendo que o que Timóteo está aqui recebendo de incentivo de Paulo, eu entendo que a nossa geração é muito parecida com Timóteo. Temos muito mais Timóteos do que Paulos. A verdade é essa, é dura, não é uma coisa interessante de falar, não é uma coisa que a gente olha assim, bata no peito e diga eu sou Timóteo. Não é uma coisa agradável de dizer que a gente é fraco na fé, que a gente é frágil, que a gente está caindo na mesma área, que a gente está cometendo os mesmos pecados, que a gente continua com as mesmas fragilidades, mas a verdade é essa. A nossa comunidade vai fazer 8 anos e tem pessoas que estão sofrendo do mesmo mal há 8 anos, não conseguiram vencer batalhas que enfrentam há 8 anos, por exemplo. Tem pessoas aqui que têm 15 anos de caminhada e o pecado que aflige essa pessoa hoje é o mesmo de quando começou, porque essa pessoa não venceu, que essa pessoa fraquejou muitas vezes, cambaleou muitas vezes na fé. Então nós encontramos na vida de Timóteo muitas coisas, muitos elementos parecidos com a nossa vida, meus irmãos, a vida dessa geração nossa. Infelizmente, essa é a verdade. E às vezes, eu confesso que como pregador da palavra, há um certo conflito, né? Uma trava com Deus. Senhor, eu pregar sobre aquele negócio de novo, mas de novo, parece que é o mesmo disco, parece que é a mesma história. E aí o Espírito Santo diz, é isso de novo, filho, porque estão fazendo a mesma coisa de novo, porque estão caindo no mesmo erro de novo, estão cometendo as mesmas coisas de novo, estão com a mesma fragilidade novamente, estão me esquecendo rapidamente me abandonaram. Parece a história lá de quando Moisés subiu no monte, que Deus olha para Moisés e diz, Moisés, desce depressa, porque esse povo que você lidera rapidamente me esqueceu.
Irmãos, é impressionante. A gente diz, rapaz, 40 dias o povo abandonou Deus. A gente abandona Deus do domingo para segunda-feira, muitas vezes. Se eu estiver mentindo aqui, alguém pode sair em defesa e dizer que não é, que é mentira do pastor. Mas não é. Você sai cheio de uma pregação de domingo ou de quarta, você sai renovado, mas tem uma casca de banana na sua segunda-feira e você cai. Muitas vezes, não poucas. Você cai e você está prostrado de novo. E às vezes mais arrasado, mais destruído, mais abatido do que antes do culto. Porque caímos na mesma área. Porque somos frágeis. Então temos muito a ver com Timóteo, infelizmente, meus irmãos. Então Paulo, entendendo as limitações de Timóteo, entendendo a pequenez de Timóteo, entendendo a fragilidade de Timóteo, ele escreve no versículo 1, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Se eu sou fraco, eu preciso ficar forte. É meio óbvio, né? Paulo identifica essa característica de Timóteo e diz, Timóteo, fortifique-se. Porque você, Timóteo, é frágil. Você é fraquinho, Timóteo. Você desiste fácil por qualquer coisa. Qualquer coisinha você está baixando a cabeça. Qualquer coisinha você já está desanimando. Você já está pelos cantos desanimado, suspirando. Você é frágil na fé, Timóteo. Você esquece rapidamente das coisas que você passou. Foram tantas lutas, te dei vitória em tantas áreas. Você esteve diante de gigantes, eu derrubei os gigantes. Você passou por tantas provas, eu fiz você vencer, mas você esquece disso. E isso é a nossa cara, meus irmãos. Porque quando nós estamos diante de uma grande dificuldade, de uma grande prova, parece que a gente nunca venceu nenhuma. A gente começa a se tremer de medo. É como se vara verde, né? Começa a tremer com qualquer coisa. Essa é a verdade de Timóteo, muitas vezes é a nossa verdade. Esquecemos do nosso chamado. Timóteo havia recebido imposição de mãos. Ou seja, Timóteo era uma pessoa consagrada ao ministério. Ele estava consagrado ao ministério, mas às vezes ele esquecia disso. E quantas vezes esquecemos disso? Quantas vezes nós somos consagrados ao ministério, chamados para servir? Seja qual for o ministério que você serve, você é chamado para servir, chamado para adorar, chamado para fazer a diferença, mas você esquece disso. Descumpre regras, não cumpre escalas, não segue as regras. Nós, meus irmãos, somos como Timóteo. Então, Paulo, ele vai dizer, se fortaleça, Timóteo. Você tem um ministério, você tem um chamado, você recebeu imposição de mãos, se fortaleça. E ele vai apresentar, meus irmãos, ele vai apontar a necessidade de Timóteo em se fortalecer, e ele vai apontar o caminho. Ele vai dizer, fortifique-se na graça. Alguém pode repetir comigo? Na graça que há em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós não podemos procurar nos fortalecer na força do nosso braço. Somos frágeis, vamos cair novamente, vamos falhar novamente. Se não dependermos do Senhor, vamos sucumbir de novo, assim como Timóteo. E é por isso que Paulo, na sua experiência, ele diz, você precisa, Timóteo, se fortalecer na graça de Jesus Cristo, porque você é frágil. E toda vez que você cai, você precisa de graça. Toda vez que você fraqueja, precisa de graça. Todas as vezes que você se sente abatido, você precisa de graça. E aí ele vai apresentar, meus irmãos, esse caminho de graça no Senhor. A gente poderia falar muito da graça. Eu vou falar aqui rapidamente de alguns meios de graça. Meios de graça, meus irmãos, são meios pelos quais o Senhor se utiliza para derramar esse favor sobre o seu povo, né? Quando nós estamos frágeis fisicamente, o que é que a gente faz? A gente faz exercício, a gente fecha a boca,
a gente acorda um pouco mais cedo para vencer o tempo que é curto. Ou eu acordo mais cedo ou eu vou dormir mais tarde. Mas eu tenho que arrumar um tempo para me exercitar e para me fortalecer, porque estou fraco. Preciso ir na academia. É preciso enfrentar dores musculares nos primeiros dias. Sim ou não? Quem já fez um exercíciozinho aí sabe do que eu estou dizendo. Os primeiros dias é terrível. Dói. É um processo. Mas o curioso é que a gente faz isso. Se estamos insatisfeitos com o nosso corpo, a gente faz isso, meus irmãos. Sim ou não? Me ajude. Fazemos. Mas o curioso é que quando se trata de um fortalecimento espiritual, a gente não quer passar pelos processos que a gente está disposto a passar no meio físico. Eu posso ir para a academia, eu vou para a academia, eu vejo o exercício, vejo no corpo o resultado, a barriga seca, o músculo aparece e a gente se anima e a gente começa a buscar mais. Infelizmente, parece que essa regra não acontece, não segue no reino espiritual. Porque se essa regra fosse seguida, depois de um grande culto, depois de um grande momento de adoração, depois de um grande momento de ânimo, de reavivamento da nossa alma, a gente deveria sair da igreja e ir para casa, louvar, adorar, deveríamos nos encher mais e mais. Poxa, eu quero ter um resultado melhor, eu quero me exercitar na graça, eu quero me fortalecer na graça, mas isso não acontece, irmãos. Precisamos nos utilizar dos meios de graça para recebê-las. Temos que ter o mesmo afinco, a mesma vibração para estabelecer metas espirituais como nós temos nas metas físicas. Preciso bater a meta da minha empresa. Você liga para cliente, você faz esforço, você chega mais cedo, você manda mensagem no WhatsApp, você dá um jeito, você posta em rede social, você dá o seu jeito de vender. E 4 meios públicos de graça. Vamos falar primeiro dos particulares. O primeiro, a leitura da palavra de Deus. Eu não quero que você levante sua mão, eu não quero que você pague esse mico, esse constrangimento. Mas a maioria de nós nunca leu a Bíblia toda. A maioria de nós nunca leu a Bíblia toda. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 de convertido, 15 anos de convertido, 20, nunca lemos a Escritura toda. É um meio de graça. Eu alimento a minha alma através das Escrituras. Quem está entendendo? Eu me alimento, eu sou cheio, eu sou renovado, porque é a palavra de Deus, ela não é a palavra do homem. Quando eu estou com as Escrituras abertas e um coração quebrantado, disposto a ouvir, a obedecer, eu não estou lendo um livro qualquer, igreja. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Quem entende isso? Quando eu abro a palavra de Deus, eu estou ouvindo a sua voz. Meio de graça. Eu não sou fraco, eu não sou forte, eu não me fortaleço, porque eu não utilizo desse meio de graça. A igreja moderna é uma igreja que não lê a palavra de Deus, mas é uma geração que sabe da vida de todo mundo, porque gastamos muito tempo nas redes sociais. Sabemos da vida de todo mundo, onde você está, quem viajou, quem não viajou, quem postou TBT, quem não postou TBT, aonde o irmão está, onde ele deixa de estar. Sabemos, mas não sabemos onde está escrito as palavras preciosas de Jesus. Não sabemos o que é evangelho, não sabemos o que é uma carta pastoral, o que é uma carta circular, não conhecemos os livros de literatura, não conhecemos. Mas eu sei da vida do meu irmão todinha, porque ele expõe nas redes sociais e eu estou aqui para ver. Nossos filhos, nossa garotada, tem já abstinência de celular.
Tente tirar o celular do seu jovem e veja o desespero que é. Eles têm abstinência, eles estão viciados. E é muito fácil dizer que eles estão viciados, porque quem os viciou fomos nós. Foi a nossa frouxidão. Porque não apresentamos as Escrituras, apresentamos entretenimento no celular. Como podemos, meus irmãos, eu queria que você fizesse um teste. Fique uma semana sem comer, como você fica uma semana sem ler a palavra. Faz isso hoje em nome de Jesus, para ver se você fica forte. Faz isso para ver se a sua semana é boa. Fica uma semana sem comer. Ou você fica uma semana sem ter coragem de abrir a sua palavra. Você com tempo de sobra em casa. Mas você não abre a sua palavra, não abre sua Bíblia. Hoje nem precisa de esforço. Está aí no seu celular, está no seu tablet, está no computador, onde você quiser. Mas você não abre. Passa uma semana, meu irmão, sem comer. Seja almoçou hoje, vai almoçar domingo agora só para você ver o que é que dá para você. A sua carne vai ficar fraca. É por isso que o nosso espírito é fraco, é oscilante, porque não nos alimentamos da palavra. Segundo meio particular da graça é a oração. Quem quer ir para o céu aqui? Tem gente que não quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Eu sou o primeiro da fila. Amém? Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu para quê? Para ter um relacionamento com Deus, sim ou não? Você vai o ver face a face, sim ou não? E por que você não procura se relacionar com Ele hoje? Por que, meus irmãos? É simples, eu oro, eu entro em oração, eu vou buscar Deus, eu estou falando com Ele, eu já estou antecipando as coisas do céu. Eu já estou sentindo o saborzinho que é estar na presença do Deus vivo. Eu já vou me relacionando com Ele. Para que é que eu digo, bato no peito, eu vou morar no céu, eu quero morar no céu, para me relacionar com um Deus que eu não me relaciono com Ele hoje? Me explique. Me explique a contradição humana. Me explica, irmão. Se você me der uma explicação para isso. Sabe, não vai ter pessoas, nem todos que vão para o inferno são pessoas ruins, não. São pessoas que não tinham interesse em Deus. A igreja entende isso? Tem interesse em Deus. Ai, mas pai, eu nunca matei, nunca roubei. Tem aquela conversa quando a gente vai evangelizar, né? Que o povo diz, eu nunca matei, nunca roubei. A gente bate na porta de alguém. Aquela conversa fiada, né? De pessoas que se dizem cristãs e não tem nenhum relacionamento com Cristo. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu não mato, não roubo, não traio minha mulher, não faço isso, não faço aquilo. Você não faz isso. E também não se relaciona com o Criador. O que você quer fazer no céu? Muitos, meus irmãos, estarão no inferno por falta de interesse no Criador. Não é porque foi mal, não é porque adulterou, não é porque fez isso, não. Não é porque matou, roubou, enganou, não. Porque nunca buscaram um relacionamento sincero com o seu Deus. Nunca se interessaram em agradar o seu Senhor. Nunca buscaram conhecê-lo. Deus é um desconhecido. Porque não ora, porque não tem meio de graça, porque não recebe a maravilha de ouvir a voz do Senhor, os seus direcionamentos, porque não tem tempo, não quer, não gosta de orar. Terceiro meio particular de graça é a meditação, meus irmãos. O que é a meditação, pastor? A meditação, meus irmãos, é o seguinte, fazendo um comparativo para você entender. Meditar na palavra é como você comer uma comida e fazer a digestão. Todos aqui que comem têm que fazer a digestão, sim ou não? O seu corpo trabalha na digestão.
Você não bota o alimento por cima e ele está pronto. Não, ele vai ser digerido. O corpo vai gastar energia para digerir, para pegar os nutrientes, para eliminar o que não serve. A gente não medita na palavra. A gente tem que ler o texto e a gente tem que meditar nele. A gente tem que digerir o texto. A gente tem que pensar o que a palavra do Senhor diz. Não adianta eu dizer, eu vou fazer um plano anual, eu vou ler 2 vezes a Bíblia no ano, eu vou ler 3 vezes, botei aqui um plano de leitura e vou ler 3 vezes e você não vai ler nada. Você não vai meditar em nada. Você vai atropelar tudo, mas você não se alimentou. A meditação, ela é necessária. Isso é uma coisa que nós não fazemos, meus irmãos. Quantas vezes eu disse aqui para vocês, quantas vezes eu tenho aqui, né, tenho aqui uma pregação, é uma bênção, eu ou qualquer um que esteja pregando, aí ali fora, já ali, na porta, os irmãos já estão conversando besteira, já estão tirando onda uns com os outros, fazendo brincadeira sem graça. Eu estou cansado de ouvir reclamação de mulher. As esposas, coitadas das esposas. Meu marido não cresce, pastor, parece um menino. Parece mesmo. Um monte. Só sabe brincar de bobagem, de coisa, sabe? Me perdoe a palavra pobre. Leseira. Fica com leseira. Brincadeira que não leva ninguém para nada. Tirando onda uns com os outros. Brincando. Eu acho que tem mais maturidade. Numa atitude aqui tem mais maturidade do que em alguns adultos. Porque não medita. Porque perde. A palavra vai embora. Ali fora eu já estou conversando sobre outra coisa. Em casa, meus irmãos, eu não sei mais nem qual foi o texto que foi pregado. Isso é verdade. Eu já ouvi muitas vezes, irmãos dizendo mesmo, pastor, é impressionante, é um negócio diabólico. Realmente, eu esqueço. No carro, eu estou indo para casa com a esposa, eu já não lembro mais nem o texto que foi. É diabólico, porque não meditamos. Existem 4 meios públicos de se apossar dessa graça para se fortalecer. Primeiro, reunir-se para adorá-lo. É o primeiro desses meios, meus irmãos. Reunir para adorar o Senhor. O que é que nós estamos aqui fazendo? Estamos reunidos para adorar o Senhor, sim ou não? Reunidos. Deus age com graça na reunião dos crentes. Não é porque é o pastor Valber que disse, ou o pastor fulano de tal, ou o padre, ou o bispo, ou qualquer liderança religiosa. É a palavra de Deus. Os grandes acontecimentos espirituais nunca aconteceram com uma pessoa só. O Pentecostes, o que foi que o Senhor Jesus disse? Fiquem em Jerusalém, ninguém sai. Eu vou derramar o meu poder lá. Foi assim ou não? Me ajude. Foi desse jeito. Os grandes avivamentos não aconteceram por causa de uma pessoa. Tinha um líder, um avivalista, sim, mas não acontece com um só. O fogo precisa se espalhar. Tem que ter ajuntamento, amém, igreja? Tem que ter adoração coletiva. Na adoração coletiva, na reunião da adoração, Deus derrama graça. No Pentecostes, nos avivamentos, isso foi necessário. Segundo meio público de graça são as ordenanças do Evangelho que o Senhor nos deu. São 2. Quem frequentou a aula de batismo sabe. Batismo e Santa Ceia. São meios pelos quais o Senhor derrama graça. Não são métodos mágicos, não. Mas o Senhor derrama graça sim. O batismo, aquele que se disponibiliza a batizar, ele está recebendo uma ordem, ele está obedecendo e ele está cumprindo essa ordem. Então ele é abençoado por meio da obediência. A Santa Ceia é um momento de quebrantamento, é um momento de reflexão, é um momento em que nossa fé se renova. Buscamos esse renovo no Senhor. Estamos também cumprindo uma ordem. E tem pessoas que nem têm interesse em se batizar. Eu me batizei quando era criança. Você não se batizou não, meu filho. Batizaram você. É diferente. Levaram você lá. É diferente. Quando João
batizava, ele dizia: arrependei-vos. A criança não pode se arrepender. Tem pessoas fugindo disso. Não, eu sou batizado, sou batizado. Batizaram você. Tem pessoas que fogem da ceia, porque não querem se consertar diante do Senhor e acham mais fácil não cear e ficar numa vida de pecado. Não quer conserto, não busca arrependimento, fica insistindo no pecado e aí não ceiam. Tem pessoas claramente que evitam o dia de Santa Ceia. Evitam mesmo, para que ninguém perceber. Eu mesmo não fico olhando isso. Mas daqui de cima a gente vê muita coisa, até sem querer, né? Aqui dá para ver muita coisa. Então, meus irmãos, meio público de graça, batismo e Santa Ceia. Terceiro, meio público de graça, comunhão com irmãos e irmãs em Cristo. É um meio público de graça, meus irmãos. Deus vai fazer e faz coisas tremendas na comunhão. Jesus disse que a glória dos homens estava em serem reconhecidos como um. Por quê? Porque é a figura dele e do Pai. Assim como eu e o Pai somos um, vocês sejam, me ajude, um. Eu não posso ser um, meus irmãos, distante. Eu até tento, mas não dá. E isso me encasqueta, sabe? Isso me dá náuseas, porque existe uma geração, e agora, ainda mais, de pessoas que querem ser crentes de internet. Tem pessoas que acham que porque o culto está sendo transmitido, a pessoa pode ficar em casa, na boa, e está se privando de um meio de graça. Não tem comunhão, não tem alegria, não estamos exercendo o sermos um. Eu queria saber aonde é que está o choro dos irmãos que entravam nas lives. Ai, eu estou com tanta saudade. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Eu queria saber, meus irmãos, onde é que estava aquela saudade. Eu pensei que a gente era crente o suficiente para encher os 30%. Eu pensei, está nessa aqui? Eu pensei, meus irmãos que estão em casa especialmente, que nós éramos crentes o suficiente para enchermos os 30% na quarta, no domingo. Eu pensei, mas não somos. A saudade que tínhamos da comunhão, meus irmãos, é uma farsa. É uma mentira, né? Só pode ser brincadeira. Isso enfraquece. Quando estamos frágeis na fé, a primeira coisa que o diabo coloca é: para de ir para a igreja. Se eu for fazer uma pesquisa aqui, quem já sentiu essa vontade? 99% de nós vai levantar a mão. E dos que levantarem a mão, 100% vão dizer: foi num momento de fraqueza, pastor. Todos vão reconhecer isso. Porque é isso que acontece. Satanás mina o desejo da comunhão. Quem está entendendo? Ele mina, ele priva, ele faz, ele tenta nos convencer que aquilo não é bom, que aquilo não é necessário, que aquilo não é relevante. E aí esse desejo vai embora do coração. Mas é sempre num momento de fragilidade. Porque quando estamos bem com Jesus, meu irmão, a quarta, a segunda, a terça, a quinta, o domingo, todos os dias é pouco para estar na presença do Senhor. Todos os dias é pouco para ver os irmãos e nos alegrar com eles. Quarto meio de graça, público, é a oração coletiva. Como eu já disse aqui outras vezes, e quarta-feira, irmã Cris lembrou aqui, né? Ela até citou, ela disse: eu aprendi isso aqui na igreja, com o pastor. Existem coisas que Deus faz no secreto. A nossa oração no secreto, Deus só faz no secreto. Mas tem coisas que Deus só vai fazer na comunhão. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Vai ter vitórias que o Senhor só vai dar aqui.
ele só vai dar num culto de oração, ele só vai dar numa reunião de oração, ele só vai dar no meio do povo. Outras ele vai dar só você e ele no seu quarto. Então Paulo, meus irmãos, ele vai apresentar essa forma para Timóteo. Timóteo, você é fraco, fortifique-se na graça. E esses são os meios de graça. Existem alguns outros, mas esses são os mais importantes que nossa fé reformada entende que são legítimos. Meios de graça pelos quais Deus derrama no meio do seu povo. Abençoa o seu povo. Versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Eu vou ter que correr aqui. Ainda levando em conta a iminente morte de Paulo e a sua preocupação em passar o bastão para Timóteo. A preocupação de Paulo não era só que Timóteo assumisse o seu papel. A preocupação de Paulo era que Timóteo assumisse o seu papel e passasse essa verdade para outros homens fiéis às Escrituras. É por isso que ele diz aqui no texto, confias a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar outros. Meus irmãos, Paulo não era uma pessoa individualista. Amém? Paulo não era uma pessoa individualista, que ficava de segredinho, não. Paulo era uma pessoa que ele ensinava. Não tinha esse negócio de, eu não vou ensinar, vão ficar maior do que eu, não. Paulo ensinava, ele queria mesmo, era que a palavra fosse propagada. Ele queria que a glória de Deus fosse maior. A verdade do Evangelho fosse perpetuada. Então, vamos lá para o contexto deles. Aquele contexto inteiro, né? Na Ásia em particular, onde a mentira, a maldade, a deslealdade perpetuavam, cresciam, avançavam dentro da igreja, né? Paulo vai afirmar aqui, através desse texto, ele vai dizer que a verdade, a bondade e a lealdade precisam ser pregadas. E a gente traz isso para os nossos dias. A igreja da Ásia, a população da Ásia Menor, meus irmãos, era fichinha perto do que a gente vê hoje. A mentira, o abandono às Escrituras. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Especialmente para quem está em casa. Nossa igreja tem um ministério chamado Cursilho. É um ministério evangelístico. Quantas pessoas entraram no Cursilho e disseram que nunca haviam entrado numa igreja evangélica, e dizendo assim, eu não sabia que a igreja evangélica era isso. Sabe por quê? Porque a referência de igreja evangélica que eles têm são essas igrejas da mídia. São essas igrejas que usurpam dos fiéis. São essas igrejas da prosperidade. Elas dizem que você tem que ser rico. Elas dizem que você tem que dar tudo que tem. Que você precisa fazer grandes sacrifícios com o seu dinheiro. Tudo é o dinheiro. As pessoas do mundo acham que a igreja de Cristo é aquilo. E não é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? A referência que as pessoas têm, elas entram no Cursilho, são amadas, elas veem a palavra sendo pregada, elas veem que a preocupação não é essa questão de prosperidade, mas sim com a nossa vida, com a nossa santidade, com agradar a Deus, e elas entram ali e chegam, né, e dizem, meu Deus, eu não sabia que igreja era isso, eu pensava que era aquele negócio lá, que eu vejo na televisão, e não é. Olha como nós estamos sendo mal representados. Então entenda, os desafios que Paulo estava aqui dizendo que Timóteo teria, são fichinha perto dos de hoje. Você está entendendo? Hoje, meus irmãos, as pessoas vão chegar para você e fazer propostas, para você se desvirtuar do Evangelho. As pessoas vão querer amolecer a sua mensagem. Elas vão querer misturar a sua mensagem.
Você vai chegar num lugar e você vai dizer que pau é pau e pedra é pedra. E as pessoas, os liberais vão dizer o seguinte: não é bem assim. A gente tem que ser mais maleável. A gente tem que ser mais flexível. E Paulo está dizendo aqui a Timóteo: Timóteo, seja leal. Amém? Leal à pregação do Evangelho. Não se venda, não deturpe-se. Não entre na onda. Meus irmãos, as igrejas estão, infelizmente, entrando numa onda. Num modismo. Igrejas inclusivas. Que é isso? O Senhor é inclusivo, meus irmãos. Mas Ele é inclusivo na palavra dEle, amém? Na palavra. Se obedecer, glória a Deus. Vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Não está dizendo ali que você pode vir e continuar pecando, não. Jesus diz: vai, não peque mais para aquela mulher adúltera. Vai, não peque mais, mude. Não permaneça no erro. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. A gente não pode pregar mensagem inclusiva, gente. Não. Jesus ama, mas Ele precisa, você precisa dizer àquela pessoa que você ama, que se ela não deixar a promiscuidade, ela vai para o inferno. Tem pessoas que amam, família, amigos, que estão no mundo da promiscuidade, da homossexualidade. Eles precisam que eu seja sincero com eles e diga: eu te amo, meu irmão, minha irmã, meu primo, minha prima, seja o que for. Eu te amo muito, mas se você não largar essa vida, você vai para o inferno, sim. Ou eu vou enganar as pessoas que eu amo? Eu vou enganar, gente? Eu vou amolecer a palavra? Eu vou chegar a dizer: não, não é bem assim. Você pode continuar fazendo o que é ilícito. Você pode continuar tendo as suas relações sexuais ilícitas e está tudo bem, Jesus perdoa. Não, meus irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo exatamente isso. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas, confia a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar outros. Então nós precisamos pregar a verdade. A verdade das Escrituras. Amém? Último ponto. Versos 3, 4 até o 7. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Olha, meus irmãos, Paulo aqui vai usar 3 figuras: a do soldado, a do atleta e a do lavrador. E as 3 coisas ele vai falar de perseverança. Ele vai ilustrar. Ele diz no versículo 5, no 3: suporte comigo os meus, me ajude, sofrimentos, como bom soldado. Primeira figura. E ele vai falar desse soldado. E no verso 5 ele vai dizer: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. E ele vai usar a terceira figura, o lavrador, que trabalha arduamente e é o primeiro a participar dos frutos da colheita. Preste atenção. Eu vou deixar para falar do soldado por último. O tema dessa mensagem é o bom soldado. Veja que o apóstolo Paulo está fazendo um chamado: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, ele vai fazer uma comparação: nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Sabe o que eu entendo com isso? Com Jesus não tem jeitinho. Amém?
Não tem jeitinho. Um atleta tem que competir e ele vai vencer se ele competir segundo as regras. O reino de Deus tem regra, meu irmão. O reino de Deus tem ordem. O reino de Deus tem decência. O reino de Deus tem disciplina. Tem disciplina. Esse atleta, numa corrida, ele só pode ser coroado como vencedor se competir de acordo com as regras. Se ele burlar as regras, ele vai ser o quê? Eliminado, não é assim? O que é que a gente vê nas Olimpíadas? Quem usa anabolizantes, quem usa droga para afetar, para melhorar o desempenho, se cai no antidoping, ele é eliminado. No reino de Deus, da mesma maneira, esse atleta, ele precisa ser honesto, ele precisa seguir regras. O lavrador, a figura do lavrador, ele vai falar de um trabalho que é árduo. Ele vai dizer, o lavrador trabalha arduamente. Você não vai encontrar, meu irmão, um lavrador no ar-condicionado, vai? É duro o trabalho de lavrador. É no sol escaldante. Se for no Nordeste, ele ganhou a promoção, né? Está ali no suor, tomando água e o suor pingando. Ele trabalha arduamente. Agora, tem uma coisa. Ele vai ser o primeiro a colher os frutos. Ele já fala aqui de recompensa. Ele já está falando aqui de recompensa. A coisa começa a dar uma clareada, né? Ele vai usufruir, ele será o primeiro a desfrutar dos frutos da colheita. Ele vai trabalhar, mas ele é o primeiro da lista. Ele é beneficiado também. Às vezes a gente só olha para o reino como que fosse enfado e cansaço, e não é só isso. Há uma recompensa, um galardão, amém, igreja? E eu disse que ia falar por último sobre o soldado. Eu quero gastar um tempo maior nele, meus irmãos. Ele vai dizer, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Eu queria que você se perguntasse, você tem sido um bom soldado de Cristo? O Senhor, ele se apresenta de várias maneiras na palavra de Deus. Uma das formas, quando ele quer mostrar o seu poder, ele se apresenta como o Senhor dos exércitos. O Deus que vence a guerra. Nós estamos numa guerra. Estamos no meio de uma batalha, meus irmãos. Aqueles que não entendem isso, ficam no meio do caminho. Quem não entende que a vida não é um passatempo, não estamos de férias aqui. Nós estamos aqui batalhando, estamos guerreando contra a nossa carne, contra a ideologia do mundo, contra o nosso adversário. A pessoa que não entende isso, ela vai fraquejar, sim ou não? Vai. Então, Paulo, ele está fazendo esse chamado a Timóteo, ele diz, olha Timóteo, passa pelos sofrimentos, suporta esses sofrimentos comigo, não como um soldado relapso, mas como um bom soldado. Eu não sei se algum irmão aqui serviu o exército. Por favor, quem serviu o exército, levante a mão. Ninguém? Cadê? Marca aqui, ninguém mais. Né? E eu fui falar com alguns militares que eu conheço sobre esse texto, né? E eu achei extraordinária a abordagem. É bom você ouvir de quem vive, de quem viveu esse negócio, né? E a abordagem do militar é o seguinte: os pilares são disciplina e hierarquia. E aquilo entranha na pessoa e ela se torna uma pessoa apaixonada pelo que faz. O militar é um patriota. O militar é um defensor de valores. O militar é uma pessoa que tem na sua conduta, via de regra, claro que existem, né? Que existem como
em todos os lugares, pessoas boas e ruins. Mas é uma pessoa que é patriota, uma pessoa que ama a ordem, que ama a hierarquia, uma pessoa que respeita as coisas. E um dos irmãos me disse assim: pastor, se a gente desenvolve isso lá no militarismo, nós temos que desenvolver muito mais aquele que é eterno, aquele que é criador e fez e governa sobre todas as coisas. Sabe, meus irmãos, a gente fala mal, a nossa aqui na Paraíba não tanto, mas tem regiões do Brasil que se fala muito mal de polícia, né? Você vai para a região ali do Rio de Janeiro, a polícia ela é criminalizada. Aqui não, aqui nós temos uma boa ideia da polícia. Pelo menos a maioria de nós tem, né? E nós, muitas vezes, ao olhar para alguém, porque eu estou falando da polícia, porque é um meio militar também. Nós olhamos ali para aquela instituição e nós sabemos que existem ali laranjas podres, sim ou não? Existe. Existem bons policiais, existem excelentes policiais e existem policiais corruptos. E a gente critica eles, sim ou não? Me ajuda, estão com medo, é? Estão com medo dos policiais que tem aqui na igreja, é? Os policiais aqui da igreja é tudo abençoado, só tem gente boa aqui. Mas entenda, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando a gente vê uma autoridade fora da linha, a gente aponta o dedo, sim ou não? Mas olha só que soldado ruim, hein? Não deu flagrante, olha só, deixou o bandido correr, olha isso, olha aquilo, a gente aponta. E a gente critica. Mas aqui no exército de Deus, todos nós somos soldados. E aí, você é um bom soldado? Ou você é um soldado corrompido? Ou você é um soldado preguiçoso, indisciplinado, não respeita a hierarquia do Senhor na sua vida, não cumpre as ordens superiores, é insubordinado? Que tipo de soldado você é? O apóstolo Paulo está dizendo: suporta comigo os meus sofrimentos, Timóteo. Como bom soldado, não é como um soldado qualquer, como bom. Nenhum soldado, verso 4, se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. É muito interessante, meus irmãos, o nosso comportamento. Olha, o homem é um negócio para ser estudado mesmo. A gente tem ordem para tudo em nossa vida, tudo. Prestamos contas às autoridades. Como Cristo pregou aqui, a gente obedece decreto que a gente não concorda. Eu nunca concordei com decreto estadual, municipal, nada. Por mim, a igreja não tinha parado hora nenhuma. Pelo meu desejo, pelo de Valber. Deus é tão maravilhoso que Ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque lá na Coreia disseram que a culpa era da igreja. Vocês ouviram essa história? A culpa foi da igreja. Aqui as igrejas ficaram entucadas e a culpa não foi nossa. Mas a pandemia se espalhou do mesmo jeito. Você vê que a ideologia gosta de apontar para os crentes, acusar os crentes. Então eu louvo a Deus porque aconteceu do jeito que aconteceu. Mas eu nunca concordei. Nunca achei justo que pessoas ficassem privadas de tantas coisas, da comunhão, do trabalho, do direito de ir e vir. Você não poder ir na praia, meus irmãos. É uma ditadura que a gente vive, né? Sem saber. Mas é o que a gente vive. Nunca concordei, mas a gente é obrigado a... Me ajude. E por que, como soldados, chamados para o exército, chamados para servir com excelência,
não chamados por qualquer um, o apóstolo Paulo vai dizer. Aquele que o alistou é especial, sim ou não, igreja? É o nosso Deus, é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Redentor, Ele é dono de todas as coisas. Como é que eu consigo ser um soldado ruim ainda? Como é que eu consigo ser insubordinado ainda? Como é que eu não consigo ainda me posicionar? Como é que eu consigo ainda ter mais disciplina com as coisas civis? Ele diz isso. Esse soldado que é bom, ele não se embaraça com ocupações civis. Entenda, igreja. Não é uma proibição para o trabalho. Não é uma proibição para a vida, não. Mas aqui ele está colocando hierarquia. Ele está dizendo o seguinte, que o bom soldado, ele vai primeiro buscar atender aquele que o alistou, aquele que está na cabeça da hierarquia, aquele que é o Senhor de todas as coisas, para depois cumprir os outros deveres. Quem está entendendo? Para mim é simples, eu olho esse texto e eu entendo ele facilmente, mas o nosso povo, nós nos embaraçamos com a vida secular. Temos tempo para tudo, prestamos conta para tudo, obedecemos o homem pecador, perverso, maligno, mas não obedecemos o Deus Todo-Poderoso, Santo, que nos deu vida eterna. Não queremos obedecê-lo, não queremos ser bons soldados. E a gente fica se embaraçando. Quanto mais a gente se embaraça, parece que melhor fica. Menos tempo eu tenho para as coisas do Senhor. Menos tempo eu tenho para agradar o Senhor. E a gente fica dando resto a Deus. Soldado ruim, meus irmãos, no exército, é bisonho. Como o paizão dizia, mocorongo, né? Mocorongo, bisonho. Somos bisonhos, somos estranhos, esquisitos, ao não cumprir a vontade de Deus como bons soldados. É lamentável, meus irmãos, que nós não estamos desejando agradar aquele que nos alistou. Quem foi alistado por Jesus Cristo aqui, por favor, dê um glória aí. Meus irmãos, Jesus te chamou, meu irmão. Você sabe o que é você estar lá no seu lugar cheio de pecado, um desgraçado. E Jesus se dignar a dizer, eu vou chamar esse, vou fazer ele meu filho, meu servo, minha serva. Eles vão pregar a minha palavra, eles vão ser diferentes, eles vão ser sal, eles vão ser luz, eles vão brilhar na terra. Eles serão diferentes em tudo, eles serão bons soldados. E você lá no quartel, dormindo, preguiçoso, sem querer se apresentar para o serviço, meu irmão. Somos nós muitas vezes. Sabe, eu entendo, meus irmãos, que o Senhor nos colocou nessa quarentena. Eu não entendo de jeito nenhum que foi um poder do mal. Foi por permissão de Deus. Já falei isso aqui várias vezes. Deus permitiu, Ele é soberano. Ele permitiu. Mas me diga uma coisa, na hora que Deus diz recolhe, recolhe. Na hora que Deus diz avança, avança. É para avançar. Sem medo. Quem está entendendo? Sem medo. Não podemos ter medo, meus irmãos, porque estaremos desagradando a Deus. Com certeza estaremos desagradando a Deus se formos medrosos. Eu estava preparando a mensagem, estava em casa e amor foi fazer as compras de casa. Eu não gostava, meus irmãos, de ir para supermercado. Até o dia que o Senhor me fez entender uma coisa. Muitos queriam estar no supermercado, fazendo a feira. Você tem e você não gosta de ir. É chocante isso, né? Rapaz, o sujeitinho desgraçado é o tal do Valber, viu?
Isso é uma tristeza, gente. Não conseguimos enxergar isso às vezes. Não gostar de ir para o supermercado, enquanto alguns estão na porta do supermercado pedindo um pacote de cuscuz, sim ou não? Porque não tem. Tem pessoas no sinal pedindo porque não tem. Aí o camarada está no supermercado com o dinheiro para fazer a feira e não quer ir para o supermercado fazer a feira. Que condição terrível a nossa. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós agimos desse jeito. Fomos chamados, queríamos ser chamados, o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou da lama, o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos fez diferentes e eu quero ser o que eu era antes. Deus, preste atenção, Deus não permitiu a quarentena, meus irmãos, para nos tornar crentes de YouTube. Quem está em casa, preste atenção no que eu estou dizendo. Quem está aqui, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus nos fez, na quarentena, mais dependentes dEle. Não foi mais medrosos, não foi mais cautelosos, dependentes. Porque vimos, quantos de nós aqui, estou olhando para alguns irmãos, parou tudo. Alguém passou por um aperto aqui, eu tenho certeza. Alguém passou fome, ninguém levantará a sua mão. Porque Deus cuidou de você, meu irmão. Você que está em casa, Deus cuidou de você. Deus fez as coisas acontecerem para que você entendesse que Ele é o provedor da sua vida. Aí agora você está em casa, depois de uma ordem que Ele deu, avance. Depois que o Senhor disse, podem voltar a me adorar, podem voltar a me buscar na minha casa. Agora eu estou liberando vocês. A ordem não veio do prefeito. Não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Nem prefeito, nem governador, nem presidente. A autoridade vem do trono de Deus. O Senhor que ordenou e o prefeito, e quem quer que seja, obedeceu. O Senhor deu a canetada dele. Vão me adorar, mas as pessoas estão com medo. Para que foi que essa quarentena serviu para nós? Que qualidade de soldado é essa? Que fica se escondendo no quartel, debaixo da cama. Meus irmãos, é simples. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Deus mandou a gente ficar em casa, mandou ou não? E mandou sair agora. Sai, faz a diferença. Eu tenho pena das pessoas que acham que o muito cuidado vai nos garantir a saúde, meus irmãos. É muita ignorância, é muita falta de fé, é muita pequenez. Não estou dizendo aqui que você tem que ser relapso, que você tem que chutar o pau da barraca e fazer tudo errado. Não é isso não que eu estou dizendo. Mas se você acredita mesmo que os seus cuidados vão salvar a sua vida, você não entendeu quem é Deus. Ele é o dono da vida e da morte, amém? E não tem, meus irmãos, olhe, máscara, a gente coloca essas máscaras, é proformes. Você sabe o tamanho desse vírus? Tem algum biólogo aqui? É muito pequeno. Eu fico imaginando, a gente sente cheiro de cigarro, a gente sente cheiro de perfume, passamos por uma pessoa, a gente sente o cheiro do perfume e da caatinga também, sim ou não? E por que o vírus não entra? Se o cheiro entra, por que o vírus não entra? Entra, meus irmãos. Usamos porque é o politicamente correto. Evitamos porque diminui as possibilidades. Mas tem irmãos aqui como a Aline, comorbidade, né, filha? Asmática, linha de frente, e o Senhor a preservou. Quem já teve, levante a mão, por favor.
Deixe sua mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, Jesus, perdi a conta. Tem uns 20 aqui, tem uns 20. Temos menos de 100 pessoas aqui. Então a gente está com uma amostragem alta aqui, não está? Fora os que tiveram e nem souberam que tiveram. Aí tinha alguém, meus irmãos, alguém que tinha 30 anos de idade, 25 anos de idade, que partiu. Mas pastor, fulano morreu. Foi por causa da comorbidade? Não, meu irmão. Foi por causa da soberania do Senhor. Gente, é difícil entender isso. Para mim é tão simples. Ele governa sobre todas as coisas. Vamos ficar de pé? Eu queria que você pensasse, meu irmão, feche seus olhos. Em que tipo de soldado você tem sido? Como você tem atendido o seu chamado? O que é que tem paralisado você, meu irmão? Minha irmã? Meus irmãos? A igreja perseguida adoraria que a perseguição dela fosse o corona. Sabe o que é que nossos irmãos estão enfrentando? Pessoas encapuzadas com um fuzil nas costas, botando a arma na cabeça e dizendo: negue Jesus. Vem para, eu não vou nem falar os nomes não. Vem para esse Deus aqui. Nega esse aí. Existem irmãos nossos, meus irmãos, que os pais dão veneno, porque a vergonha de ter um filho convertido é grande. Os muçulmanos fazem isso. Alguns, claro que não são todos, mas os mais radicais. Eles dão veneno ao filho para o filho morrer. Pais que levam filhos para as autoridades entregar. Ó, esse infiel aqui se converteu ao cristianismo. Eles queriam que o perseguidor deles fosse o corona. Não são. São coisas piores do que o corona. E como é que nós, salvos, crentes em Cristo Jesus, líderes, nos portamos desse jeito? Escondidos. Covardemente, meus irmãos. Quem está entendendo? Você é um bom soldado ou não? Quem foi chamado aqui para ser um bom soldado? Os chamados para ser bons soldados de Cristo. Os bons soldados não se embaraçam com coisas dessa vida. Estava conversando com o Júnior, de Aline ali, Júnior. Não tem problema não, pastor, se eu morrer eu vou para a glória. Eu disse: eita, cabra macho. Quem aqui, se morrer, vai para a glória? Meus irmãos, somos crentes em Cristo Jesus. Somos como ovelhas mandadas para o matadouro. Que dificuldade é essa de entender que nós estamos aqui e Ele governa sobre as nossas vidas. Ele controla, Ele tem o poder de tudo. É por isso que Ele diz: vai, e nós temos que ir. É por isso que Ele diz: fica, e a gente fica. A gente obedece, porque Ele é Deus. Ele governa sobre todas as coisas. Eu queria, meu irmão, que nesse momento você refletisse, você que já foi um soldado melhor, você que está aqui, você que está em casa, você que está tocando, que o Espírito Santo está tocando o teu coração através dessa palavra, você que reconhece: eu já fui um soldado melhor, mais aguerrido, o medo contaminou o meu coração, as circunstâncias me paralisaram. Meu irmão, eu volto a dizer, Deus nos colocou na quarentena para fortalecer a nossa fé e não para colocar a gente num sofá.
Será tão difícil entender que Deus não permitiu esse tratamento para a gente ficar enclausurado? O tratamento acabou, agora a gente tem que ir para a guerra. Agora temos que pregar, temos que fazer a diferença, temos que nos fortalecer. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos, para encher a igreja, não. Não. Como pregador do Evangelho, não preciso de igreja cheia. Eu preciso agradar o meu Senhor. Agora, não dá para agradar o Senhor cacarejando de medo. Não dá para agradar o Senhor colocando a fé nas circunstâncias, no álcool em gel, na máscara, pelo amor de Deus, meus irmãos. Quem está entendendo? Não dá. Tomamos os cuidados, mas confiamos em primeiro lugar. Confiamos em primeiro lugar. As circunstâncias não vão levar a minha vida, nem a sua vida, nem a vida de nenhum de nós. Quem decide o dia da nossa partida é o dono da nossa vida. É Ele quem decide. É Ele que diz, vou chamar, chamo, não chamo, preservo, não preservo, coloco saúde, tiro saúde. É Ele que faz. E nos versos seguintes, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, lembre-se, Timóteo, de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, olha que palavra tremenda, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, meus irmãos. Ele continua fiel, Ele é fiel. O nosso Deus é soberano, Ele governa sobre todas as coisas. Curve sua cabeça. Reflita nesse momento sobre a sua conduta de soldado. Tem sido boa, não tem sido? Você está com medo, está paralisado ainda? Com medo ainda? A essa altura do campeonato? Não está ouvindo a voz de Deus? Não está com coragem? Está se escondendo no quartel da sua casa? Está debaixo da cama? Deixa eu dizer uma coisa. Você pode usar, meus irmãos, a justificativa que você quiser. Deus conhece o seu coração. Ele sabe que é medo. Ele sabe que é covardia. Você só precisa agora, hoje, não é diante do pastor Valber, não, nem de ninguém, diante do Senhor. Você só precisa dizer a Ele o seguinte: Senhor, o que o Senhor está falando é isso mesmo. Eu estou com medo, eu estou me acovardando. Eu quero força para sair da posição que eu estou agora, porque Ele vai derramar força na sua vida agora. Se você fizer uma oração sincera, Ele vai derramar coragem agora em você. Quem crê nisso? É agora, não é daqui a pouco, não é depois, é agora. Você que está enrolando com medo, apavorado, ah, meu Deus, eu não posso, eu não consigo. Se você fizer a sua oração agora de revestimento, o Senhor vai revestir a sua vida e você vai sair da prostração que você se encontra. E eu quero orar com toda a igreja. Toda a igreja, agora oremos juntos. Vamos louvar um cântico antes dessa oração, em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço
E para que contigo eu fosse o meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, e ele pensava em ti, e ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, e para que contigo eu fosse o meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, e ele pensava em ti, e ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Diga aí na força, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, diga, e que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Quanto mais dependente, meu querido, do Senhor você é, mais coragem para enfrentar esse mundo você se torna. Quanto mais dependente você é do seu Senhor, melhor soldado você se torna. O bom soldado, ele não questiona as ordens do seu líder. Ele vai cumprir a missão. Ele cumpre a missão. Ele faz com alegria. Ele obedece com alegria. Aleluia. Tem tantas coisas, meus irmãos, que eu não entendo. Não entendo. Peço respostas. Às vezes vem, outras vezes não vem. Algumas vezes o Senhor vai dizer: obedece apenas, faz o que eu estou mandando. Faz o que eu estou mandando. Meus irmãos, se Noé tivesse questionado, você já imaginou? Mas nunca choveu, Deus. O que é chuva? Vai cair, o que é isso? Noé começou a construir a arca. Aleluia. Ele começou a construir a arca. E preservou a geração dele ali naquela arca. Cumpriu o propósito de Deus. Quem está entendendo? Vamos orar, você que ainda se sente travado, ainda está temeroso, aqui ou em casa. Eu peço a você agora, no nome de Jesus, faça essa oração junto conosco, confiando que o Senhor vai destravar a sua vida. Num ato simbólico, se levante desse sofá, se levante dessa cama, saia dessa posição de preguiça,
Levante-se agora. Erga agora. Se erga na sua sala agora. Aonde você estiver agora. Santo e doce Espírito de Deus. Estamos aqui como igreja, meu Pai amado. Intercedendo. Suplicando, meu Pai. Orando, meu Senhor Deus. Para que as travas espirituais que insistem, meu Pai amado, em confundir os sentidos de nossos irmãos, que insistem, meu Pai, em colocar medo num servo do Senhor, numa serva do Senhor, em alguém que foi separado, escolhido, chamado, assim como Timóteo, meu Paizinho amado. Assim, meu Pai amado, como Timóteo recebeu, meu Pai amado, a unção, meu Pai amado, para cumprir o seu ministério. Nossos irmãos receberam, meu Pai amado, ordenanças para cumprir os seus chamados. Nesta hora, doce e santo Espírito de Deus, venha quebrando as cadeias, anula todo o avanço das trevas, derrama do seu poder, derrama da sua unção agora, do seu convencimento, meu Paizinho amado, essa pessoa que está arrependida agora, do soldado que tem sido, da postura que tem tomado, meu Pai, de medo, de vergonha, de paralisia, arranque essa pessoa agora dessa condição. Eu, Santo Espírito de Deus, arranca com a sua mão poderosa. Trague, Senhor, todo o mal, Senhor Deus. Devaste todo o mal. Dê ordem aos seus anjos, meu Senhor, para destronar as trevas da vida dos meus irmãos agora. Solte Satanás aonde você estiver agora, me ouvindo, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor Jesus te repreenda. Saia! O Senhor Jesus repreenda você agora, Satanás. Bata em retirada para trás. Solte a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. Toda paralisia, todo medo, bata em retirada. Santo Deus, restaura, meu Pai amado, os chamados. Restaura, meu Senhor amado, as convicções, Santo Espírito de Deus. Restaura a força agora daquele que está enfraquecido. Restaura a confiança, meu Senhor, a fé, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, faz os teus filhos entenderem, meu Pai, que a ordem já foi dada, meu Paizinho amado. E aqueles que não cumprirem estarão em desobediência, meu Senhor. Ajude meus irmãos, meu Pai amado. Ajude-os agora em nome de Jesus. Nós queremos ser bons soldados, meu Pai amado. Nós queremos obedecer. Nós queremos ver o Senhor, que é o nosso general, que é o Senhor dos exércitos, adiante das tropas, fazendo-nos vencer, meu Pai amado, prevalecer contra todo o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos levanta, nos protege e nos faz cumprir o nosso chamado, assim como o Senhor fez, meu Pai amado, maravilhas na vida, meu Pai, de Paulo, na vida de Timóteo. Faça na nossa vida, meu Senhor Deus, nos torne fortes e bons soldados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a igreja diz...